Eu vou chamar de pastor novamente, que é uma bênção, né? Não adianta. Já estou profetizando novamente sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus, colocamos a vida do Serginho na Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, desça e enche esse lugar com a Tua glória, Pai. Que através do Serginho nós possamos receber a Tua palavra, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. E que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Derrama bênçãos sem medidas, Senhor, sobre a vida do Serginho. Guarda e protege a família deles, Pai. E o Teu nome seja engrandecido sobre a vida do Serginho. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Você pode se assentar. Para quem, como o Sandro me apresentou aqui, meu nome é Sérgio, ou Serginho, tanto faz, tá valendo, tá? Eu trabalho na área de recursos humanos. Pela misericórdia do Senhor, eu sou o presidente desse ministério, mas aqui o menos importante é o título, o mais importante é o que a gente ensina, é Jesus nas nossas vidas, amém? E durante esses dias, eu busquei a Deus e quis trazer uma palavra para empresário, profissional liberal, mas também que viesse em conformidade com a palavra de Deus. E antes de a gente falar aqui, muitas vezes nós temos alguns paradigmas que precisam ser quebrados, precisam mesmo. Nós temos às vezes a Bíblia apenas como livro religioso, às vezes é um livro só para adorar a Deus, e claro que é, mas a Bíblia também é um livro que fala de família, a Bíblia também é um livro que fala de relacionamentos, a Bíblia também talvez seja um dos livros que mais fala de negócio, você sabia disso? Vários e vários livros que eu já li, e alguns ainda que eu não li, sei de títulos, tem como liderança a liderança de Jesus Cristo, que é a maior liderança, sem sombra de dúvida alguma, o maior líder que já existiu foi Jesus Cristo. Você quer aprender alguma coisa sobre liderança? Estude Jesus Cristo. Até ateus, outras religiões, leem sobre a liderança de Jesus Cristo, mesmo que eles não tenham como Deus, o ateu, por exemplo, mas quando ele observa a liderança de Jesus Cristo, realmente é tremendo. Hoje se fala tanto, o irmão lá dá treinamento, eu também dou treinamento em algumas lá, de coaching, né? O que é o coaching? É aquela pessoa que faz, né, discipula as pessoas. E o que Jesus fazia? Ele era discipulador. Se fala de liderança, Jesus teve a liderança servidora. Então, todo tipo de treinamento, você vai achar na Bíblia também. Amém? Glória a Deus. O treinamento hoje, ou a palestra, ou a pregação, independente do nome que você queira dar, está baseado na Bíblia aqui, no livro está tanto em Mateus 7, 24 a 27, quanto Lucas, mas eu só vou ler ali o texto de Lucas. Lucas 6, capítulo 47 até o 49. Lucas capítulo 6, versículo 47 até o 49. Se você quiser abrir, senão a gente passa a ler. A minha Bíblia diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 47 a 49. Quando ele fala qualquer, é qualquer pessoa mesmo, tá? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, olha só que interessante, ouve e as observa, e eu vos mostrarei quem é semelhante. Deus vai dar um sinal, vai mostrar. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E olha só, o que diz que vem aqui, e vindo a enchente, bateu com ímpeto contra aquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não as pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína da sua casa. E se você pegar o final do Sermão do Monte, ali em Mateus capítulo 7, do 24 ao 27 também, fala, além de enchente, de rios, fala também do vento, né, que veio contra a casa, né, e as águas também, né? Então, isso significa o quê? As adversidades que vão vir tanto para as pessoas que estão
em Cristo como não estão. Então, eu fiquei estudando um pouquinho, e só para você entender, quando Jesus ele pregou, esse foi o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Talvez um dos sermões mais lindos da Bíblia. Mas o interessante, a gente começa a aprender aqui algumas coisas já antes do sermão. Antes de Jesus pregar esse sermão, se você for ler um pouquinho lá antes, o que Jesus fez? Ele passou uma noite inteira em oração, se preparando. Muitas vezes nós empresários, nós cristãos, profissionais liberais ou funcionários públicos, funcionários privados, independente do cargo que você ocupa, a gente tem que depender de Deus, isso é óbvio. Até para respirar nós dependemos de Deus, mas nós precisamos nos preparar. Por exemplo, Fabiano De Brassi fez uma palestra no nosso seminário, ele olhou e disse assim, olha, quando eu olho essas cadeiras, são 1.300 e poucas cadeiras aqui. Eu não sei em quantos nós estamos aqui, mas tem duas maneiras de olhar. A primeira, poxa, a igreja está vazia, né? Mas a segunda maneira eu posso olhar, poxa, eu estou na frente, porque eu vim, aqui, as outras pessoas não vieram, então você pode se olhar e dizer, poxa, eu resolvi vir, eu resolvi me preparar. E Jesus ele começa a se preparar. Ele ora, ele escolhe os seus 12 discípulos, ele recruta, ele seleciona, e se fosse uma empresa seria a contratação, ele contrata. Mas olha só o que a gente aprende de novo, antes do sermão. Preparação, recrutamento, seleção, contratação. E ele começa a falar no Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. Eu imagino Jesus Cristo chegando naquele monte, ele antes a Bíblia diz que ele curou, ele fez um monte de trabalho, não trabalho de macumba, né, gente? Trabalho de Deus, né? A gente tem que ser bem claro, porque a comunicação precisa ser bem clara. Ele curou, ele expulsou demônios, ele fez o que tinha que fazer. Outra coisa que a gente aprende aqui, ó, Jesus é trabalhador, passou a noite inteira orando, escolheu seus 12 discípulos e trabalhou. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Tanto é que em João 5,17 disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, Deus abençoa o trabalhador. Deus abençoa aquele que se prepara, que trabalha. A nossa parte nós somos obrigados a fazer. E ele começa a pregar um dos sermões que mexe com a sociedade, que praticamente inverte tudo o que eles tinham aprendido. Porque aquele povo estava acostumado a ouvir um evangelho onde os fariseus diziam que olho por olho, dente por dente, né? Se alguém matar, vai morrer, era muito a ferro e fogo. E Jesus vem pregando um evangelho aonde os excluídos, aqueles que a sociedade não dava valor, eles tinham vez. Outra coisa que Deus está nos ensinando. Muitas vezes a gente quer os nossos funcionários contratar gente pronta. É bom, claro que é muito mais fácil. Mas Jesus fez o quê? Por 30 anos ele se preparou. E por 3 anos ele exerceu o seu ministério. Ele se preparou 10 vezes mais do que o tempo de ministério. Então, Bernardinho fala assim, ó, quando a tua vontade de vencer for maior do que a tua vontade de se preparar, repense seus valores. Eu vou repetir. Quando a tua vontade de vencer for maior do que a tua vontade de se preparar, repense seus valores. Porque Deus sempre diz assim, ó, esforça-te, tem bom ânimo. Eu sou contigo, mas a nossa parte nós somos obrigados a fazer. Porque muitas vezes nós dizemos, poxa, o fulano de tal está sendo abençoado e eu aqui não, mas eu também não faço a minha parte. Então o que é a minha parte eu preciso fazer. E Jesus prega para esses excluídos, e ele vai e fala de um monte de coisas, ele começa a falar das bem-aventuranças, são 9 bem-aventuranças, ele começa a falar que a gente é luz do mundo, sal da terra, ele começa a falar de justiça, de julgamento, de pré-julgamento, e se você ler Mateus 5, 6 e 7, é tudo isso. Só que no final, o que ele faz? Ele diz assim, ó, a quem compararei essa geração? A esses homens. A 2 homens. Aquele que escuta e pratica, e aquele que escuta e não dá bola, não pratica, não acredita. Conta-se uma história não, uma história real, é verdade isso. Eu li um artigo
que havia um mendigo que estava sentado, talvez vocês até já leram e ouviram essa história, e ele estava lá pedindo esmola todo dia. E de repente chegou um homem e deu um livro para ele. Ele começou a ler um livro que dizia que se a pessoa acreditasse, os sonhos eram possíveis, ele poderia ser melhor do que ele já era, e começou a ler, e ele disse, e ele resolveu acreditar. E ele começou a ter uma atitude diferente. A primeira coisa que ele fez, ele tinha uma plaquinha lá, dê-me esmola, estou precisando. Ele disse assim, ele já mudou aquela placa, ele disse, sou filho do rei, estou aqui estou aqui a serviço do reino. Ele começou a colocar assim. E o pessoal começava a estranhar como que o mendigo colocar uma placa assim. O que aconteceu? Um publicitário chegou lá e viu que ele era muito criativo. E disse, olha, eu gostei de você, moço. Eu vou te trazer para trabalhar comigo. E esse moço virou publicitário, montou a sua empresa, e um dia ele deu uma entrevista para uma repórter de TV. E a repórter de TV perguntou, mas como que você de mendigo veio a ser um empresário, veio a ser um grande publicitário? Ele disse, olha, é porque eu acreditei num livro que eu li e tal. Claro que esse livro era a Bíblia, né? E ela disse, mas o quê? Simplesmente um livro mudou a sua vida? Ele disse, não. O que mudou a minha vida foi eu crer naquele livro. É isso que faz diferença, gente. Então assim, palavras, ministrações, treinamentos vão ter todo dia. E são ótimos, é fantástico. Eu mesmo participo de muitos e muitos treinamentos, ministro treinamento, e todo dia a gente aprende algo novo. Só que eu acredito, né, me perdoe o colega lá, não, ninguém motiva ninguém. Eu acredito em automotivação. Porque por melhor que seja o palestrante, se você não resolver se motivar, não querer isso, não escolher para você isso, você vai estar sempre reclamando, sempre lá, aí vai dizer que o treinamento não é bom, que o palestrante não era bom, mas na verdade eu acredito em automotivação, porque o que tem dentro de nós é muito maior que tem no mundo, aleluia. Automotivação, você tem o Espírito Santo dentro de você. Alguns dizem, você tem força de vontade. Nós cristãos, nós só mudamos a palavra, porque no mundo, por exemplo, você fala de coaching, nós falamos de discipular, mas no fim é a mesma coisa, né? É a mesma. No fim o segredo é o mesmo, só que a gente dá autoria, dá crédito sempre a Jesus Cristo, e às vezes lá no mundo secular a gente dá crédito à pessoa. Você tem que se esforçar, você tem que acreditar em você mesmo, e tem mesmo, só que o crédito a gente sempre deixa para Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida. E agora então eu quero ensinar para vocês o que Deus me mostrou, algumas lições. Vamos partir do princípio de construir uma casa. Está aí o Marinaldo, que trabalha no ramo imobiliário. E qual é a primeira coisa que você tem que fazer antes de construir uma casa? Um projeto. Tem que ter um projeto. Quando Jesus falou que nós somos semelhantes a um homem que constrói uma casa sobre a areia ou sobre a rocha, ele está falando que a primeira coisa que o cristão, que a pessoa de Deus, qualquer pessoa tem que ter sonho. O sonho é o projeto. Agora, quando eu falo casa, transfira isso para a tua vida pessoal, transfira isso para o teu negócio, é a mesma coisa, se aplica os mesmos princípios que eu vou falar da casa, se aplica aos teus planos pessoais, aos teus planos profissionais, ministeriais, independente dos teus sonhos. Quando eu falo de sonho, significa projeto. Então a primeira coisa que eu aprendo, quando eu penso em fazer uma casa, eu tenho que ter um projeto. O projeto, a primeira coisa que o projeto determina é o tamanho da construção. Se eu quero fazer uma casa grande, eu tenho que saber que o meu projeto tem que contemplar o terreno, tem que contemplar isso, os cômodos, né? Eu tenho que saber o tamanho do meu sonho. Então, Deus nunca vai te dar algo além do teu sonho. Se o teu sonho for pequeno, Deus vai te dar um sonho pequeno. Se o teu sonho for grande, Deus vai te dar projetos grandes. Então o sonho é proporcional, o projeto é proporcional ao que você vai conseguir. Amém? Estão entendendo? Então, por exemplo, se eu tenho um projeto de fazer uma meia água, eu vou ter menos esforço, claro, vou ter menos investimento, menos estrutura,
Talvez até em menos tempo eu consiga, né? Mas o sonho é menor. Agora, se o meu sonho for fazer algo maior, eu vou ter mais investimento, né? Eu tenho que ter mais estrutura, eu tenho que trabalhar talvez mais, eu tenho que me esforçar mais. Então depende do teu projeto, do teu sonho, você vai ter mais ou menos. É esforço. Então, o que o projeto ou o sonho determina? Primeira coisa que ele determina, o tamanho da construção. Segunda coisa que o projeto ou o sonho determina, o investimento da construção. Até quanto você está disposto a pagar? Qual é o preço que você quer para cumprir o teu sonho? Se você quer ser um contador, você tem que ir lá fazer faculdade, né, de contabilidade, são 4 anos, fazer TCC, tem que pagar uma mensalidade. Se você quer ser um administrador de empresa, com CRA, você vai ter que fazer a mesma coisa. Quer ser um advogado, né, doutor João? Vai fazer a mesma coisa, vai ter que ir lá cursar direito por 5 anos, fazer a prova da OAB, isso custa dinheiro, custa tempo, mas é um preço que se paga para chegar lá. Então o projeto determina o tamanho da construção, o investimento da construção. O projeto determina o tempo e as etapas da construção, você tem que planejar. O projeto determina e te dá uma visão da construção. Por exemplo, quando o engenheiro ou o arquiteto ele monta um prédio, ele coloca uma maquete lá e coloca lá para você já visualizar como será o edifício. Então você tem que ver o que você quer. Então a fé é crer no inacreditável, crer no impossível, crer no inatingível, fazer o que ninguém faz e estar disposto a esperar o tempo que Deus tem para a nossa vida, aleluia. Então quando você tem sonho, você já tem que imaginar. Se você tem sonho, por exemplo, de ter uma casa grande, você já tem que imaginar os cômodos delas, você já tem que já imaginar ela mobiliada, com o irmão lá fazendo os móveis, já pode projetar com o irmão ali, pela fé, né, querido? Vai lá e projeta os seus móveis, faz o orçamento, né, e já vê ela. Então, até essa semana minha esposa disse, está faltando esse jogo de quarto. Aí eu brinquei com ela, pela fé, imagina o que tu queres ali, porque isso é fé. Realidade é o que está diante dos nossos olhos, isso não é fé, isso é realidade. Agora a fé é enxergar, mas nós não temos condições agora, está um pouco apertado, mas vamos enxergar. Deus é Deus que abre portas onde não existe portas. O homem abre porta onde tem porta. Deus é um Deus que abre porta onde não existe portas. Então, a fé também te coloca, então, te dá a visão do que você quer. Ou o projeto, né? E o projeto, o mais importante, você não pode começar nenhuma casa sem o projeto, porque o projeto vai te dar o alvará. Olha que interessante, no mundo espiritual, o mundo físico, Jesus explicava algumas coisas do mundo físico para exemplificar o espiritual. No mundo espiritual, tudo acontece por uma coisa chamada legalidade. No mundo físico, você tem que ter, por exemplo, para ter um projeto, para fazer uma casa, você tem que ter o alvará. Para começar a construção, senão não pode. Se começar, dá problema, não dá, Robson, lá na imobiliária? Se você pode vender uma casa sem alvará, não pode. Né? Então, olha só que interessante, o que a gente aprende aqui? Ó? O sonho é o alvará que Deus te dá para você começar a já ter o seu projeto na mão, ter sua casa, já edificar o seu negócio, já edificar os teus sonhos. Então, o sonho é como se fosse o teu alvará diante de Deus, a legalidade que você precisa para conseguir o que você quer. Se você não sonhar, é como se fosse fazer uma casa sem projeto. Então, o que acontece? Uma casa sem projeto, ela vai estar irregular, vai ser de qualquer jeito, talvez eu não tenha a noção do que vai acontecer com essa casa, né? Então vai acontecer um monte de problema, dá problema depois. E muitas vezes nós levamos o nosso negócio assim, a nossa vida com Deus assim, enfim, nós fazemos tudo de qualquer jeito. Como dizia aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, sonho, o projeto é como se fosse o teu sonho, a tua fé. A segunda etapa da casa é a forma como construída. Você tem um sonho, Deus já te deu o projeto, deu aquilo. Então, agora, como é que você está fazendo isso? Então, podemos usar qualquer mão de obra. Vou fazer a casa, bota qualquer um. Podemos fazer de qualquer maneira. E podemos fazer também num tempo errado. Deixa eu explicar. Imagine que eu tenho uma casa. Aí eu tenho um projeto, tenho o meu sonho lá. Quem é que tu vai colocar? Bota qualquer um. Tá bom. Se você bota qualquer um, vai sair qualquer coisa.
Isso é lei de semeadura e colheita. Claro que às vezes a gente não conhece a pessoa, colocou e foi, se arrependeu. Mas assim, ó, quando você coloca qualquer um, sai qualquer coisa. Coloca qualquer um para colocar o piso, vai sair qualquer piso. Coloca qualquer um para pintar a tua casa, vai sair qualquer pintura. Então, o que nós aprendemos com isso? Quando eu tenho sonho diante de Deus, quando eu tenho meu negócio, a minha empresa, enfim, aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, eu tenho que ter as pessoas certas do meu lado. A pessoa certa, na função certa, tem uma grande probabilidade de as coisas acontecerem no tempo certo, da maneira correta e da forma legal. Por quê? Porque são gente que sabe o que está fazendo. Agora, quando a gente coloca pessoas que não sabem o que está fazendo, dá problema. Não dá, Beto, quando contrata errado? Dá problema. Se contratar certo, dá certo. Então, tudo é assim. Márcio, bota um funcionário lá que não sabe vender carro. Dá problema, não dá? Então, nós temos que ter a pessoa certa na função certa. Então, o segundo passo é como nós colocamos esse projeto diante de Deus. Por exemplo, você tem um sonho de montar uma empresa. Deixa eu te contar um segredo. Aí você vai lá e conta para a pessoa errada o teu sonho. O que acontece? A pessoa às vezes mata a tua fé. Acaba com o teu projeto. Ah, não, isso aí não dá nada. Ou de repente, esse aí está com um sonho. Ó. E daí o que acontece? No mundo espiritual, às vezes mata a tua fé. Então, você tem um projeto, tem um sonho, quer montar uma empresa, quer ser um homem próspero diante de Deus, tem a pessoa certa para contar. Pessoa certa. Uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai orar contigo, diga, olha, vamos colocar isso diante de Deus. E Deus vai falar conosco, vai nos dar a direção. Não conta para qualquer um o teu projeto. Senão daqui a pouco você eu quero fazer exemplo de um construtor, vai fazer uma casa assim, assim, assado. Daí conta para todo mundo. Daqui a pouco alguém faz antes que tu, diz, copiou de mim. Então, quando você vai fazer uma coisa, coloca diante de Deus e tenha 1, 2 amigos, mas a pessoa certa. Não coloque o teu sonho, o teu projeto na mão de qualquer um. Outra coisa, de qualquer maneira, não, você tem que fazer do jeito certo. Coloca em oração. Veja se você tem a provisão para fazer isso, né? Espere o tempo certo. E outra, por exemplo, quando a gente reformou o nosso apartamento, foi uma loucura, porque a gente estava com o pedreiro e com o pintor lá dentro, mas a gente só tinha 15 dias para fazer a mudança. Foi doideira, como diriam os amigos meus do retiro lá, foi chapaceira, né? Eles usam essa palavra. Foi loucura. Então era o pintor, era o pedreiro, era poeira, era para cá. Não foi o tempo certo. Depois a gente consertou, mas o certo seria o quê? Primeiro o pedreiro acabar, depois o pintor pintar. E quando a gente pula etapa, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer às vezes. Por quê? Porque a gente pula etapa. E a nossa vida com Deus também é assim. Às vezes a gente monta a empresa hoje, já quer amanhã ganhar lucro. Charles, tens quanto tempo a empresa? 8 anos, 9, né? Tu deve ter ganhado todo o lucro possível no primeiro ano, foi? Claro que não. Então tem um tempo para as coisas acontecerem. Tem um tempo. Então, você tem uma empresa, tem um sonho, saiba que esse sonho vai custar um preço. E você tem que estar disposto a lutar por ele. Então, primeira coisa, projeto, ter sonho. Segunda coisa, a forma como construímos a nossa casa. A terceira coisa, como nós utilizamos essa casa? Nós podemos ter esse sonho, essa casa para morar, se fosse numa casa, para morar com conforto, morar sem conforto, morar e nem usufruir da casa, ou podemos ter essa casa para vender ou alugar. Eu estou fazendo uma analogia da nossa vida, do nosso negócio com casa. A primeira coisa, o que é? Quando você faz uma casa, qual é a tua intenção? É ter a tua cara, é ter o teu jeito. Então você precisa morar com conforto e usufruir disso. E muitas vezes, o que acontece? Você aluga essa casa, parece que outros vivem isso no nosso negócio, na nossa vida, é que parece que outros estão te dando opinião, vive a tua vida, faz aquilo que você não tem vida, você não tem decisão, você escuta todo mundo e todo mundo manda na tua casa, e daí o que acontece? Parece que a casa nem é tua, parece que você nem é o dono da casa. E quando você monta a sua empresa, quando você monta o seu negócio, diante de Deus também, você tem que ter posição com Deus, porque Deus é um Deus que honra a fé, e a fé começa certo do começo.
Ora Deus falou sim, ora Deus falou assim, ora eu vou fazer. Quem vai para tudo quanto é lugar, ele vai demorar muito mais a chegar, porque ele faz caminhos sinuosos. Então, Deus te deu uma direção, vai naquela direção, espere o comando de Deus. Então, se esse teu projeto é um projeto abençoado, espere o tempo certo, Deus vai te abençoar com certeza. Se você for fiel a Deus, Deus te abençoa. A outra maneira é, que manutenção damos à nossa casa? Se você constrói uma casa, a gente pode ser doente por limpeza, e daí a gente não faz mais nada naquela casa, só quer fazer isso, e daí o que acontece? Aí você acaba com o relacionamento familiar, não deixa os filhos usufruir da casa, você não usufrui da casa, você perde o seu tempo. Então o que acontece? É importante dar manutenção? Claro que sim, mas o teu negócio é a mesma coisa, você pode ser doente pelo seu negócio, você não dá mais bola para a família, só quer saber disso, e quando você esqueceu, perdeu família, você não vê mais seus filhos crescerem. Então a casa, vida, negócio, tudo isso é a mesma coisa. Então você tem que ter um equilíbrio. Todos nós já erramos em algumas coisas. Às vezes a gente vai por um caminho de mais e deixa outro de menos. Então a casa, a manutenção que você dá nessa casa, a manutenção que dá para o seu negócio, você tem que dar. Tem um ditado que diz: o olho do dono é que engorda o gado. Então você tem que estar presente. E delegar não é abdicar. Olha que interessante, eu vou falar de novo. Delegar não é abdicar. Geralmente o empreendedor, ele precisa de um administrador. Porque todo empreendedor, ele é visionário. O empreendedor, ele enxerga o que ninguém enxerga, ele é corajoso, ele faz negócio. Não, eu vou fazer porque Deus está comigo, ele tem coragem. E o administrador é aquela pessoa que vai calcular os investimentos, calcular as receitas, as despesas. Então ele precisa de alguém diferente dele para ter o seu equilíbrio, o freio. Porque senão ele só investe, e às vezes não sabe como é que está o caixa dele. Então todo empreendedor, geralmente, ele tem que ter um lado de administrador. Se ele não tem, ele tem que ter alguém do lado dele que administra. E é difícil conciliar os dois. Geralmente o visionário é aquela pessoa que enxerga muito longe. Mas ele precisa de alguém organizado, de alguém que execute aquilo, senão vai dar problema. Também, se o cara também for muito medroso, não investir, às vezes o negócio vai devagarzinho. Então você tem que saber o tamanho do seu sonho. Amém? Está tranquilo? Estão entendendo? Glória a Deus. Então, a gente tem que ter o equilíbrio nessa manutenção da casa. E tem que dar uma manutenção da forma certa. A outra coisa importante, e talvez seja a mais complicada, agora eu vou entrar nesse estágio. Essa é uma época que se fala muito de crise. Todos têm empresa ou trabalham em empresa, e de uma maneira ou de outra, a crise, ela existe. Eu mentiria se eu dissesse para vocês que não há nenhuma crise, está tudo 10. Alguns setores estão melhores, outros estão um pouco piores, alguns estão sobrevivendo, enfim. Mas que existe uma recessão financeira no Brasil, é claro que existe, como aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, e vai acontecer sempre. Ora, assim como existem 4 estações, verão, inverno, primavera e verão, primavera e outono, não nessa sequência, mas existem 4 estações, existe também momentos bons para o empresário, existem momentos difíceis. E a Bíblia fala aqui que tanto o construtor que edificou a casa sobre a rocha, e tanto